Olá, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus pela tua vida esta manhã. Eu estava aqui em uma meditação e é interessante este lugar onde eu venho meditar. Porque eu chego, está uma calmaria, né? Na maioria das vezes, quando eu chego nesse lugar, está uma calmaria. Mas não demora muito, as coisas começam a acontecer, sabe? Pessoas começam a falar, pessoas começam a me indagar na hora que eu vou fazer uma gravação. Eu estava aqui agora pensando comigo, né? E os cachorros começaram a latir ali, sabe? Começou um movimento, né? Começou um movimento. E me parecia que ia me atrapalhar. Parecia que ia me atrapalhar. E eu comecei a pensar, eu falei assim, meu Deus, né? Eu estava aqui quietinho, pensando, meditando na palavra e nada estava acontecendo. Não é verdade. Nós pensamos muitas vezes que nada está acontecendo. E na verdade já há dois planos. Um plano nos interessa. O outro plano não. O plano de Deus interessa a mim e interessa a você. Mas o plano de Satanás, o nosso arco inimigo, não nos interessa não. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o ladrão, e nós temos uma ideia aí de que ladrão não é coisa boa, de que o ladrão então, o diabo representa essa palavra, o ladrão. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então vamos pensar nisso então agora. E aí eu preciso então responder a este plano, né? E tem hora que eu estou desejando pelos meus atos, pelas minhas falas, pelas minhas escolhas, o plano de Satanás. E eu preciso então perceber, eu preciso cair em mim e perceber o plano de Satanás. E eu também entendo agora qual é o plano de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Você precisa começar a pensar nessas coisas, né? Se eu estou vivendo coisas boas, coisas agradáveis, e coisas que, entre aspas, seja perfeita. Por que entre aspas? Porque o que vem de Deus, nós entendemos que é a perfeição. Mas nós, que temos uma natureza caída, a natureza do homem é uma natureza caída, uma natureza que deseja o que não é pão, que deseja muitas coisas, que deseja o mal do outro, uma natureza que consegue desenvolver inveja, sabe? Enfim, olha, eu estava aqui então pensando e eu quero compartilhar com você um pouco das coisas que Deus tem falado comigo, né? E eu estava aqui pensando na vida do filho pródigo. Sim, o que diz lá na vida do filho pródigo? O filho pródigo, ele nos ensina muita coisa. Primeiro, ele estava em um ambiente, na casa de seu pai, e ele não se dava conta do que ele tinha na casa do pai. De que ele era filho e como filho, claro, ele é herdeiro e ele tem direito a tudo aquilo. Mas agora, enquanto pai vivo, ele tem que desfrutar da presença, do amor, da proteção de seu pai. E ele precisa então se dar conta disso. Nós temos que nos dar conta do que nós já temos. Antes de abandonar coisas, antes de abandonar pessoas, antes de abandonar lugares, trabalho, escola e tantas coisas. Porque olha, então o filho pródigo olhou e desejou o mundo. Ele desejou aquilo que ele não tinha. E achou que aquilo seria bom para ele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, cuidado com o que você acha. Tenha certeza, porque alguns achismos do homem levam à perdição, levam à queda, levam à ruína, a um sofrimento horrível. Então eu fico pensando comigo aqui agora, olha, o filho pródigo, de fato, ele caiu no plano de Satanás. Ele foi envolvido, porque o plano de Satanás, o plano do nosso arco inimigo, o plano do inimigo de Deus é nos tirar da presença do Pai, é nos roubar, sim, nos afastar da proteção do Pai,
nos afastar da provisão do pai, porque na casa do filho pródigo, não lhe faltava nada. Na presença do Senhor não nos falta nada. Nós percebemos no Salmo 23. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou em algumas traduções aí, se não me engano, hebraica, não sei agora, mas eu quero te dizer que diz assim, de nada tenho falta. Traduzindo de um jeito ou de outro, Deus é provedor. O Pai é provedor, e para mim é isso que importa, que Ele vai prover das coisas que eu preciso. Eu quero dizer para você uma coisa, preste atenção primeiro no que você já tem, e quando eu digo tem, não estou falando do teu carro, da tua casa, não estou falando de um objeto, eu estou falando, olha para a tua vida. Olha, eu estava me perguntando aqui, minutos atrás, o que é que eu sei? O que é que eu sou? O que eu sou tem a ver com o que eu sei. Eu me conheci, me dei por gente com uma certa idade. Comecei a perceber que eu tinha pai, que eu tinha mãe, que eu tinha irmãos, que eu era filho. Eu percebi direitos que um filho tem. Aí depois eu fui percebendo outras coisas, que eu podia agora conquistar coisas. Eu só tinha que me mover, eu tinha que aprender como obter essas coisas. Então, vamos lá, eu percebi que eu precisava estudar algumas coisas. Eu precisava estudar, precisava aprender um pouco mais. Hoje, eu estou aconselhando pessoas a fazerem o mesmo. Você quer isso? A paz? Olha, a paz que Jesus dá é simples receber. É recebendo Ele, o príncipe da paz. O nosso Deus é o príncipe da paz. Olha, a paz que Ele nos dá não é a paz que o mundo dá. A Bíblia diz que Ele falando, olha, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Né? O mundo diz que se eu tiver dinheiro, as coisas vão ficar mais fáceis, as coisas vão melhorar, e isso vai me trazer paz. Eu vejo ricos, milionários se suicidando. Eu vejo pessoas que conquistaram, se tornaram grandes ídolos aí, né, da música, da arte, do folclore, enfim, de tantas coisas aí. Olha, e não são felizes. Eles mesmos hoje estão relatando nas suas entrevistas. E quando nós olhamos a vida dessas pessoas, de algumas pessoas que atingiram, sabe, um nível social, econômico muito alto, nós percebemos que realmente dinheiro não traz felicidade. As pessoas falam, ele manda buscar, ele faz isso, ele faz aquilo, é tudo ilusão. Eu quero te dizer uma coisa então, que a paz de Deus não tem a ver com isso. A paz de Deus, que excede o entendimento, tem a ver com o que está dentro de nós já, com o que está dentro de você. Há algo em você que diz que você é filho. O filho vai ficar bem apenas ao lado do pai. Você sabia disso? Então, eu me sinto bem quando estou com o meu pai. E não falo do meu pai, biológico. Eu estou falando do meu pai celestial. Daquele que pode todas as coisas, daquele que criou todas as coisas. Você precisa acreditar nisso, tomar posse disso, para que essa paz possa reinar no teu coração. Voltando à questão do filho pródigo, eu estava aqui também meditando e pensando. Você já percebeu que ele sentiu falta de coisas simples? O que nos faz falta quando perdemos é coisa simples. O filho pródigo, com o seu dinheiro, ele quis amigos. E ele então foi gastando, dissolvendo tudo aquilo que ele tinha nas festas, com amigos, entre aspas, pessoas que só queriam o que ele tinha, não o que ele era. Não queria a pessoa dele, queria o que ele tinha. E até hoje ainda continua acontecendo muito isso. Tem pessoas que querem estar ao nosso lado pelo que temos, não é pelo que somos. Né? Então, infelizmente, vamos lá. E aí o filho pródigo então começou a gastar. E quando ele se deu conta, ele estava agora trabalhando como empregado. Ele era filho do patrão. Logo, o filho pródigo também era patrão. Olha, mas agora ele então era empregado. Ele era escravo, tido como escravo naquela época. E agora ele olha para os porcos comendo no chão e ele deseja a comida dos porcos. A Bíblia diz que o filho pródigo, aquele que tinha tudo,
que tinha tudo que precisava, que tinha a proteção do pai. Agora ele sai para o mundo e o mundo coloca ele olhando para o chão. O mundo coloca ele desejando o que está embaixo, o que está no chão. Olha, pense bem, ele era filho, ele sentava na mesa, ele era filho, ele comia do bom e do melhor. Ele era filho do patrão, logo também ele era patrão. Agora, escravo desejando comer bolotas de porco. E é isso que o mundo faz comigo e com você. Ele nos faz acreditar nessas ilusões da vida, de que se eu tiver dinheiro, de que se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, as coisas vão ser diferentes. Cuidado com o que você deseja, porque essas coisas podem acontecer e você fazer como o filho pródigo. Quando você cair em si, você já está longe e sofrendo muito. Mas no caso do filho pródigo, nós entendemos que ele caiu em si a tempo. E ele trouxe a memória. A Bíblia vai dizer em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O filho pródigo, então, agora, ele trouxe a memória, ele lembrou e teve esperança. Vou ter com o meu pai. Chegando na casa de seu pai, a Bíblia diz que o pai o avistou logo ao longe e se alegrou. O pai se alegrou. E ele então chega diante do seu pai, todo humilhado, e diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Me perdoa, aceita-me como um dos seus empregados. Aceita-me. Agora ele entendeu o quão bom era estar em casa. Cuidado, você que está numa boa igreja. Cuidado, você que até tem uma família. Ai, família perfeita. Não tem, não existe, ainda não. Olha, eu quero dizer para você então, querido, cuidado. Porque você pode ir para outro lugar e perceber que o lugar onde você estava era o melhor para você. Então o filho pródigo agora olha para o pai e se é todo humilhado, sujo, sabe, naquele estado deplorável, que é assim que o mundo nos trata. Ele nos deixa acreditar que estamos bem. O mundo faz eu e você acreditar que estamos bem. Mas na verdade não estamos comparado àqueles que estão na presença do Pai, aqueles que estão sendo cuidados pelo Pai. E quando eu falo isso, as pessoas ficam pensando, nossa, tudo é igreja? Não, não estamos falando da igreja. Agora estamos falando do dono da igreja, Jesus. Deixa ele tratar você. Aonde eu encontro esse Jesus? Aí nós vamos falar da igreja agora. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Procure ler a Bíblia, a palavra. Procure um servo de Deus para conversar. Um cristão não quer ir à igreja? Procure. Provavelmente, eu vou arriscar aqui, dizer que é impossível alguém não conhecer um cristão. É impossível alguém dizer, eu não conheço nenhum crente. Converse, e certamente, ainda que esse cristão tenha pouco para lhe ensinar, tenha pouco para falar, acredite, vai ser o suficiente para mim e para você. Sabe por quê? Deus só põe pão na mesa de quem tem fome. E quem tem fome, ainda que seja pouco dado por Deus, é o suficiente. É o suficiente para que ele comece a caminhar, se fortalecer e adquirir mais. Voltando àquele encontro do pai e o filho, do filho e o pai. E o pai agora então chama os seus empregados e diz para os empregados preparar um bom banho para ele, trocar as vestes. E aí o que destaca, o pai deu algo que o destaca dos empregados. Colocou em seu dedo um anel, o anel da família, a marca da família. Filho, recebe de novo a marca da família. Ei, você que está no mundo, volte para a casa do pai, para que ele possa novamente colocar a marca da família, a marca do pai, e que o mundo veja, ei, esses que vocês maltrataram, esses que vocês maltratam, é meu filho. Assim dizendo Deus para alguém que está aí. Deus está dizendo, ei, estão te maltratando?
Pode deixar com o pai. Vem para o colo do pai. Vem para o abraço do pai. Vem para os cuidados do pai, porque o pai vai dizer para eles: esse é meu filho. Vocês estão tratando mal o meu filho. E não fica assim. Então, como eu estava dizendo, meditar é muito bom por causa disso. Você para, pensa e você chega a uma conclusão de que você consegue hoje obter de Deus tudo aquilo que você precisa. Então, em nome do Senhor Jesus, o filho pródigo voltou para a casa do pai. Voltar não é fácil. Fácil é ficar como nós estamos, dependendo de pessoas, dependendo dos outros, sendo visto como pequenos, quando na verdade nós não somos. Porque os filhos de Deus, entenda, têm a estatura do pai. São imagem e semelhança do pai. E adquirem do pai toda a sabedoria que eles precisam. Em nome do Senhor Jesus, eu quero falar agora de uma outra coisa. Eu saí da minha casa para vir gravar esta live. E ao sair da minha casa, foi interessante. No portão, passou uma senhora de cabelo grisalho e com um terço na mão. E ela se assustou ao me ver e eu dentro do meu portão. E eu disse, bom dia. E ela disse um bom dia com um semblante assustada. E desceu. E daqui a pouco, eu comecei a pensar já, né? Como vivemos com medo. As pessoas vivem com medo. As pessoas estão com muito medo. E como estamos assim reféns deste medo. Medo de muitas coisas. E daqui a pouco eu pensei, sendo mulher, né? Eu estava comigo pensando, sendo mulher é mais difícil assim. Mas daqui a pouco eu vejo um ônibus subindo a minha rua, um ônibus enorme de viagem. E quem estava pilotando esse ônibus? Quem estava dirigindo? Era uma mulher. Então Deus estava ali me corrigindo, dizendo, não, filho, não. Olha, eu quero dizer para você que aqueles que se fazem reféns da covardia, ainda não me conhecem. Não me conhecem. Quem me conhece são pessoas ousadas. Ei, você, filha de Deus. Ei, você, filho de Deus. Nós temos que ter ousadia e coragem. E quem nos dá? Deus. Quem nos garante? Quem nos garante hoje o sucesso em todo nível, em toda classe social? Deus. Um cristão que lê a Bíblia, um cristão que vive a palavra, um cristão que recebe de Deus, cujo relacionamento do pai e do filho estão ligados. Aquele que está aliançado a Deus, entenda bem, não tem medo, não teme o mundo. Não teme o mundo e nem o que o mundo pode lhe fazer. Sabe por quê? Porque ele está na palavra e ele entende que todas as coisas vão contribuir, para o seu bem. Então entenda bem, eu e você precisamos agora entender isso e tomar posse. Eu quero convidar você agora a orar comigo. Vamos falar, vamos nos conectar. Aqueles que ainda não estão conectados com Deus, ligados com Deus, aliançados com Deus, vamos fazer uma oração e vamos fazer com que isso seja a nossa realidade. Pessoas que estão conectadas com Deus, pessoas que estão aliançadas com o Pai, pessoas que estão em comunhão com o Pai, estão de bem com o Pai e de bem com a vida que Ele oferece. Dentro dessa vida, amém? Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai, nós te reconhecemos como nosso Pai. Nos aceite, ó Deus, como filhos. Senhor, e nos ponha em lugares melhores. E se tivermos em lugares que não sejam tão bons, que nós possamos, ó Deus, sentir a tua paz. Que nós possamos entender, Pai, que o fato de estarmos naquele lugar que não é tão bom, é porque tu tens propósito. Senhor, nós queremos viver então o propósito. Senhor, nos conecte com o nosso propósito. Porque a tua palavra diz, Pai, em Eclesiastes 3, que há tempo determinado em um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Então, Senhor, que haja esse propósito e esse tempo para nós, como filhos, como servos de Deus, Pai, para agirmos em todos os lugares, seja no seio da família, seja em prisões, seja, Pai querido Deus Santo, em qualquer lugar. Pai, que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer,
nos dê vida, Pai, e nos dê ela com abundância. Que em nome do Senhor Jesus, hoje, eu e meus irmãos, possamos nos encontrar, Senhor, com o Senhor. Pai, dentro da sua palavra, dentro da sua escritura, nos ajuda, nos auxilie, nos fortalece, meu Deus. Pai querido, Deus Santo, eu quero pedir também, Pai, pelas famílias hoje. Pai, que em nome do Senhor Jesus, as famílias possam alcançar hoje, Pai, uma comunhão, umas com as outras. Que nós possamos, ó Deus, conseguir alcançar a paz. Bom dia. Que nós possamos, ó Deus, alcançar a paz. Porque hoje, Pai, o que nós vivemos, Pai, essa vida tão difícil, tão, sabe, Pai, uma vida que nós temos que lutar todos os dias, por umas coisas, por outras, meu Deus e meu Pai. Eu clamo a Ti neste momento, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Espírito Santo do Senhor, eu quero muito, Pai, que o meu irmão, que a minha irmã que me ouve, possa receber esta paz, a paz que excede todo entendimento. Pai, começamos um novo ano. Senhor, muitos já estão desesperançados. Muitas famílias, Pai, foram pegas antes do ano começar. Tiveram seus entes queridos ceifados. Pai, muitos são aqueles, Pai, que desceram à sepultura em 2023. Mas muitos são as famílias que ficaram destruídas em 2024. Pai, que o Senhor possa consolá-las, que o Senhor possa ajudá-las, motivá-las a continuar. Abrir os seus olhos. Como diz o salmista, elevar, Pai, elevar para os altos os pensamentos e os olhos, porque é daí que nos vem o socorro. O nosso socorro, Pai, vem do Senhor, que criou os céus e terra. Nos ajuda, Pai. Pai, hoje eu quero pedir a Ti, Senhor, que receba a nossa gratidão. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, porque nós entendemos, Pai, que assim como o filho pródigo não percebeu o que tinha na sua casa, o que tinha com o seu pai, somos assim muitas vezes, Pai. Não percebemos o Deus que temos, não percebemos o Cristo que temos, não percebemos, Pai, as promessas. E muitas são as promessas, Pai. São muitas coisas, Pai, recebidas e muitas coisas a receber ainda. Pai, mas nós não Te servimos simplesmente pelo que já recebemos e nem pelo que temos ainda a receber. Simplesmente nós Te servimos, Pai, porque assim como o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, nós queremos viver esta graça que basta. A Tua graça nos basta. Que nós possamos entender que a Tua graça traz muita coisa. Que juntamente com a Tua graça vem a Tua misericórdia. Que juntamente com a Tua misericórdia, Pai, vem a Tua proteção. Que juntamente, Pai, com a Tua proteção vem o descanso, no qual o Senhor fala no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso, meu Deus, eu quero Te agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha igreja, por todos que estão comigo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós trabalhamos com a verdade. E não é fácil. Eu até me emociono, porque apareceu aqui um jovem, morador de rua, todo sujo. E ele veio, parou ali e ficou olhando. E eu estava aqui a gravar. E ele olhou para mim e ficou olhando aqui. E aí ele passou e me deu bom dia. E me deu bom dia. E eu já vi esse jovem, uma outra ocasião, ele estava tomado de drogas. E gritando, e bagunçando, e fazendo, e acontecendo. Mas agora, ele está mais tranquilo. Qual é essa verdade que eu quero dizer para vocês? Eu não sei o que você está vivendo. Talvez seja uma perturbação momentânea. Mas haverá um tempo de tranquilidade. Eu profetizo sobre a tua vida a tranquilidade. E no meio dessa tranquilidade, você então vai perceber que a decisão precisa ser tomada. Não dá para aceitar a vida como ela está, se ela não está boa, se ela não está pautada na palavra do Senhor. Porque como foi dito aqui,
O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você não está vivendo ainda esta vida abundante que Cristo prometeu e que por essa vida morreu no Calvário, se você ainda não aceitou essa vida, não está vivendo, desfrutando dela, alguma coisa precisa ser feita. Eu quero convidar você então a procurar uma igreja. E se você já é da igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, não fique na superfície do evangelho. Mergulhe, 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 mergulhe no evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, mergulhe no evangelho. Se aprofunde nas escrituras, porque a Bíblia também nos ensina e diz: o meu povo perece, ou o meu povo morreu por lhe faltar conhecimento, por lhe faltar conhecimento das escrituras. Como eu vou exigir algo ou esperar algo que eu nem sei que tenho direito? Então, o testamento nada mais é do que direitos obtidos por Cristo. Direitos obtidos por Cristo na cruz do Calvário. É isso que é o testamento, tanto novo como velho. Você diz assim: mas irmão, Jesus não aparece no novo. Querido, eu quero te dizer que a Santa Trindade estava no início de tudo. De tudo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu quero te dizer que o Cordeiro já estava pronto para mim e para você antes que o homem pecasse. Olha que coisa maravilhosa. Então, a palavra se fez. O Senhor veio buscar o que se havia perdido, querido. E Ele veio buscar para dizer dos meus e dos teus direitos nele. Nele. A Bíblia vai dizer que se nós permanecermos em Cristo, se nós permanecermos na sua palavra, no verbo vivo, nós pediremos o que quisermos e será feito. Mas o que é permanecer na palavra de Deus? É ter o coração regado todos os dias pela verdade. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, se você hoje não está vivendo esta vida de comunhão com Deus, essa vida de filho, eu sou protegido por Deus. Querido, mesmo quando me falta o pão à mesa, eu não temo, porque o Pai vai providenciar. Mesmo quando as portas estão todas fechadas, eu não me preocupo, porque o Pai vai abri-las. Porque eu bato não é na tua porta, eu bato não é em outros lugares, eu bato na porta do céu. E sabe como se bate na porta do céu? E a porta se abre. É ao dobrar no joelho, é ao aceitar a Cristo, é simplesmente ao olhar para o céu. Algumas pessoas não dobraram o joelho, mas olharam para o céu, e esperando dele resposta. E a resposta veio. Algumas pessoas abriram suas bocas e falaram, e ouviram a voz de Deus. A voz que disse: olha, seja feita a sua vontade. Outras pessoas, acredite se quiser, dobraram os joelhos, clamaram, e obtiveram o que eles esperavam. E muitas vezes não era nem o que esperavam, era o melhor de Deus. O melhor de Deus não é eu nem você que pedimos. O melhor de Deus já foi nos dado naquela cruz do Calvário. Sabe o que eu quero dizer para você? O melhor de Deus é a vida de Deus. A vida de Deus é Jesus. Jesus nos trouxe vida e nos trouxe vida com abundância. Querido, então em nome de Jesus, eu estava aqui pensando então nesse rapaz. E quando eu tiver uma oportunidade, por ele ter me dado bom dia, eu vou até ele. Eu vou até ele. Então eu quero dizer para vocês algo muito importante essa manhã. Busque a Deus, medite, pense no Evangelho, pense no que o Pai pode fazer por você. Eu hoje só posso dar isso, porque eu tenho isso. E isso talvez seja o suficiente para a tua vida no dia de hoje. Sabe, tem muita gente que chega... Eu fui pregar numa igreja, por exemplo, que a pessoa falou assim: meu irmão, essa palavra que o irmão pregou, tem muita coisa aí, meu irmão. Você podia ter aproveitado mais. Olha que interessante. Ele falou: você podia ter aproveitado mais. Aí eu falei assim: querido, a palavra que foi pregada não saciou. Você vai dizer para Deus, então, que Ele te deu pouco, te deu menos do que te sacia. É isso que eu estou entendendo? Não, irmão, não. Querido,
O Senhor sabe do que eu e você precisamos. Às vezes, naquela hora, não é de Gênesis, Apocalipse. Naquela hora é, a minha graça te basta. O que Paulo precisava ouvir naquele momento era, a minha graça te basta. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus vai falar para você tudo que você precisa fazer e tudo que você precisa aceitar. Tem muita gente, se eu tivesse, eu não tenho ainda, eu não posso ainda, eu não fui. Eu fui um mestre de capoeira, que alguns dizem um grande mestre de capoeira. E eu já era professor de capoeira e não conhecia a Bahia. Então todo mestre de capoeira, o sonho aqui dos paulistas e de outros lugares que não sejam uma Bahia, é conhecer a Bahia. E depois de um tempo, Deus abriu um escape, um advogado, um amigo, virou e disse, mestre, o senhor conhece a Bahia? E eu não era mestre ainda, ele virou e disse, o senhor quer ir comigo? E eu conheci a Bahia. Olha, muitos de nós também gostariam de conhecer Israel. Eu não fui para Israel. Mas eu me considero o escolhido de Deus, o israelita de Deus, o Israel de Deus. E eu quero conhecer Israel. Então eu quero te dizer para você que muitos desejam, mas não têm ainda. Mas não sabem que por direito eles são. Eu não estou em Israel, mas eu sou o Israel de Deus. Eu sou o escolhido. Eu quero dizer para você, eu não tenho pai hoje, pai biológico. Mas eu tenho um Pai celestial, que antes que eu existisse, Ele já é. Ele é Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, receba esse Deus no teu coração e fique em paz. Fique em paz. Eu hoje estou dizendo muito para minha esposa, né? Eu falo que a amo. Olha, mas o Senhor já falou. As palavras são boas porque nos direciona, nos faz lembrar da realidade, da verdade. Então, mas as ações é que dizem se eu realmente acredito naquilo. Então, mais do que dizer para minha esposa que eu a amo, eu preciso no dia a dia mostrar o meu amor por ela. O que eu quero dizer com isso? O Senhor tem feito isso comigo, com você. Ele disse que nos ama, mas Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Ele provou o seu amor na ressurreição, deixando-nos o Espírito Santo do Senhor, o doce Consolador, que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós temos um Consolador e uma promessa. Eu vou dizer uma promessa. Muitas promessas nós temos por causa da cruz. Nós temos. E nós já vivemos algumas, mas vamos viver muito mais. Principalmente aquela que ele disse, eu vou para o meu Pai, vou vos preparar lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Nós vamos em breve, aqueles que servem, aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, nós vamos voltar para a casa do Pai. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do seu pai e foi bem recebido, nós também voltaremos para a casa do Pai. Enquanto não vamos, receba a provisão de Deus aí onde você está. Busque a Deus, clame a Deus, porque a Bíblia vai dizer também, em Jeremias 33, vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Vamos fazer isso então, em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo final de semana e comece o ano. Se ainda não foi bom para você, ei querido, a fé é o firme fundamento daquilo que eu ainda não vi, mas aquilo que eu acredito de fato no meu coração. Creia que tudo que você precisa, Deus já liberou e tem tempo para chegar, tem tempo para você desfrutar. Deus já liberou, tem tempo para chegar e tem tempo para desfrutar. Então, se ainda não chegou, continue clamando, continue adorando, porque você é um adorador. Todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele são todas elas, incluindo eu e você. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia, em nome de Jesus. Qualquer coisa, você sabe, me chama aí no Zap, ou me chama no Face lá, tá bom? Eu passo o meu número do WhatsApp aí, para aqueles que querem receber oração, para aqueles que querem um aconselhamento, em nome do Senhor Jesus.